Mas eu reitero, você está em um ambiente seguro. Eu sou Raquel, eu sou a fundadora do Reflexão para a Segunda, que são reflexões que vão te incentivar a iniciar a sua semana transformando o caos emocional em paz. A sua segunda-feira, ela determina muitas vezes como a sua semana vai terminar. Mas eu creio que não é como começa, mas sim como termina. Aleluia! Quem recebe isso aqui? Não importa como é o começo ele é pequeno. Tínhamos mais de 1.500 inscrições. Se temos aqui a metade, é muito. Sabe por quê? É entrada franca. E a entrada franca, muitas vezes, ela não é valorizada. Mas eu valorizo. Eu valorizo o que Deus me deu. E o que Deus me dá a oportunidade. Eu tô com uma colinha aqui, senão eu vou me perder no tempo. E eu sou a idealizadora desse projeto. Eu sou praticamente, como falei, a pioneira aqui no Rio de Janeiro, que já passou pelo quarto escuro, e a tomar essa iniciativa em apresentar a minha superação e a encorajar pessoas. E dizer que a doença, ela existe. Ela está aí. E nada mais é um trabalho de conscientização. A gente precisa levar conscientização às pessoas do mundo que elas estão doentes e que elas precisam de Jesus. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando da palavra que edifica e é a palavra da verdade. E aí eu começo. Tudo está na nossa mente. E eu perguntei a vocês, né? E quem já ouviu falar? Esquece o passado ficou. Né? Para que voltar ao passado? Para que dizer que eu já fui um maconheiro? Para que dizer que eu já fui um traficante? Para que dizer que eu já matei pessoas? Para quê? Mas eu ouvi uma frase que me marcou, que diz assim: a minha história não é só a minha. Ela é uma ferramenta nas mãos de Deus. O testemunho, ele tem um poder imenso, porém, ele não é para falar sobre o meu potencial, mas sim sobre a fidelidade provada de Deus para comigo. Porque quando eu conto o meu testemunho, eu fecho ciclos e portas se abrem. Não tenha vergonha de falar o seu testemunho. Eu não tenho vergonha, como eu falei aqui no início. Vamos fazer 20 anos de casados esse ano. E o primeiro ano de casamento, como eu falei, não passamos fome por um milagre. E a gente viu a mão de Deus em cada detalhe. Mesmo que fosse comendo arroz e feijão, o alimento não faltou. Aleluia! Né? O poder do testemunho é sobre entender que cada coisa que você viveu, a dor, a virada, e aí vem a gratidão. Então, não fica só em você, não para só em você.
E ela foi preparada para alcançar alguém. Quando eu, em setembro de 2023, eu passei por um quadro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, o meu irmão, que é pastor, ele virou para mim e falou: Raquel, o que você está passando hoje vai servir de testemunho para vidas amanhã. E eu ouvi aquilo ali no meu pior momento e eu não dei crédito. E olha aonde estou hoje. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu não passei por aquilo porque, não, teve um para quê. Então, assim, você tem o poder de transformar a vida de alguém, porque a fidelidade e as mãos de Deus te sustentou e te sustenta até aqui, amém? Existe muita gente hoje presa com o seu corpo dentro de presídios. Mas pior ainda é você estar preso aqui na sua mente. É a sua mente que te controla. Quem é casado aqui? Eu acho que a grande maioria, né? Lá em Mateus 12, 34, coloca aqui o trecho, por favor. Jesus, ele ensina e ele fala: a boca fala. Pegou? Olha só. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Orientação de ouro isso aqui, tá? Cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai te levar a uma única direção. E pode ser para o mal ou pode ser para o bem. E uma das coisas que eu aprendi no grupo de apoio, e que inclusive a terapeuta na época do grupo de apoio está aqui, a doutora Marilda, obrigada pela sua honra de estar aqui conosco. Uma das coisas que eu aprendi foi: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Pega isso aqui, gente. Vigie os seus pensamentos. Vigie. Em setembro de 2023, eu e meu marido estávamos passando pela melhor fase das nossas vidas. Por isso que a depressão, ela não escolhe classe social e ela não escolhe a fase da vida que você está vivendo hoje. Em setembro de 2023, estávamos vivendo a melhor fase das nossas vidas, em todos os aspectos que você possa imaginar, em todos. E a gente estava realizando um projeto, né? Nós somos cidadãos italianos e brasileiros, e aí, no início de 2023, a gente iniciou um projeto e colocamos no papel como meta e falamos: não, vamos tirar a cidadania porque a gente tem planos, né? A curto, médio, né? Quantos de nós fazemos planos, mas os planos que nós fazemos são nossos. Mas os planos que Deus tem a nosso respeito são maiores que os nossos. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos todo o trâmite de consultoria para tirar a cidadania italiana. Alugamos uma casa na Itália,
o meu marido ficou lá num período de... O que era para ser 3 meses, se transformou em 6 meses. E aí, antes de irmos, nós viramos um para o outro e falamos: ah, que delícia! Vamos tirar férias um do outro. Pegou? Vamos tirar férias um do outro. Estávamos em 2023, 17, indo para 17 anos de casados. Gente, palavra tem poder. Eu fui para a Itália, como toda mulher, para arrumar casa, tal, e voltei 2 semanas depois. E aí foi quando tudo se fechou. Eu sozinha no Brasil, ele lá no sul da Itália, que num lugar que não tinha nada, nem táxi, nem Uber, nem ônibus, não tinha nada. E aí vocês viram aqui no início, né, que ele é triatleta. Ele estava passando por coisas lá, mas o esporte, a atividade física, fez com que ele não pirasse. E o que aconteceu comigo aqui no Brasil? Eu trabalhando, cuidando da nossa empresa, com as coisas. Aí eu comecei a sentir tonturas, comecei a sentir dores nas pernas, dores no peito, aceleração, e cada dia ia piorando, só piorando. Chegou numa sexta-feira, no final da noite, né, porque tinha fuso, a gente se falava muito por vídeo, eu fiquei com ele nessa sexta-feira 2 horas no telefone por vídeo, porque eu falei, eu tô passando mal. E aí a nossa casa, né, tem câmeras e tal, ele falou, Raquel, deixa a porta aberta. Porque se você passar mal, eu já ligo aqui para fulano, estou te vendo nas câmeras. E aí, até que ficamos 2 horas ao telefone, que o telefone descarregou. E aí, o telefone descarregou e eu falei, vou botar o telefone para carregar. E eu passando muito mal, gente, achava que eu ia infartar. Eu falei, pronto, vou morrer aqui. Eu peguei, botei uma roupa e falei, sabe uma coisa, eu vou para o hospital. E chamei um Uber, porque dirigir, impossível. Cheguei no hospital, passei pela triagem, aí mede sua pressão, vê seu coração, aí a enfermeira olha para sua cara, aguarda lá fora. Aí eu, querida, eu estou passando mal. Não, aguarda lá fora, que a médica já vai atender. E eu passando mal com aquela sensação de infarto, quando eu sentei na frente da médica, tudo o que eu estava sentindo sumiu. Eu falei para ela, doutora, não estou sentindo mais nada. Aí ela virou e me fez uma pergunta. Ela falou, Raquel, você está passando por algum momento de estresse? Alguma coisa que mudou a sua rotina? Aí eu falei para ela, bom, meu marido está na Itália, eu estou sozinha aqui no Brasil. Aí ela, então é isso. Você teve uma crise de ansiedade. Você quer tomar um remédio? Eu falei para ela, não quero não, estou bem. Fui para casa. Consegui dormir e tal. No sábado, eu dirigindo aqui a Avenida das Américas, que eu estava indo no Barra Shop, eu tive uma crise de pânico dentro do carro dirigindo na pista central. Eu me sentia dentro de uma caixa, minha boca seca, coração acelerado, e eu não sabia o que fazer. Toda trêmula, eu falava, eu paro aqui, o que eu faço? Consegui ir para a pista do canto, e parei ali no Vogue, e
ali no shopping, né? Parei por uns minutos, falei, calma. E continuei devagarinho, talvez dirigindo em 20 quilômetros. E consegui chegar no Barra Shopping, não sei como. E quando eu cheguei no Barra Shopping, parece que era um sábado, mas o shopping estava vazio. E eu vi as pessoas me engolindo. E eu com uma sensação de morte horrível. E aí eu liguei para o meu marido e falei, Richard, eu preciso falar com um dos meus irmãos para vir buscar o carro, porque eu não vou conseguir voltar para casa. Aí ele falou, não, Raquel, calma. Aí nós oramos, tal, fizemos vídeo de novo, até eu chegar em casa. Aí que tudo começa. Eu tinha medo de entrar na minha casa. Eu tinha medo da noite. Eu tinha medo de dormir. A gente tem um casal, nós não temos filhos. A gente tem um casalzinho de chihuahuas e um gato. Eu tinha medo de pegar os meus chihuahuas no colo. Quantas e quantas noites eu saía de casa para não estar em casa. E aí, num culto de domingo, o pastor falou pela primeira vez, até eu ter ouvido, porque eu nunca tinha escutado dentro da igreja. Ele falou sobre grupo de apoio, de psicólogos que se doam às segundas-feiras para ajudar pessoas a sair do quarto escuro. E aí eu falei, epa, estou aqui amanhã. E aí, naquela noite, ele falou sobre guerra espiritual. Gente, naquela noite, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu não ia passar daquela noite. Tudo passou pela minha cabeça, sentimento de morte, sentimento de suicídio, vozes na sua cabeça. E eu me entupindo de remédio e eu não dormia. Sabe o que é isso? Não dormir. E aí foi quando eu decidi procurar ajuda. Eu completei o grupo de apoio, que foram 8 sessões. Refiz de novo. E aí, com base na palavra, na fé cristã, em Deus, não é em igreja, não é em religião, é em Deus. Em meses, a minha vida foi completamente ressignificada e transformada. Glória a Deus! E até hoje, eu luto todos os dias para não voltar a ter os gatilhos. Porque o maligno, o mundo espiritual, ele anda ao nosso derredor. Mas Deus nos manda anjos para ficar ao nosso redor. E aí é quando nasce o Reflexão para a Segunda. Às vezes, talvez, para algumas pessoas, né? É só uma reflexão. Eu não vou ver. Hoje, infelizmente, até pelas estatísticas e métricas que a gente acompanha, uma pessoa, ela não consegue assistir, a maioria das pessoas, tá, gente? Estou falando, 90% não consegue assistir um vídeo com palavras de incentivo, que fale de coisas boas
por 12 segundos. Você sabe o que é isso? A pessoa pula. Mas, é o que eu falei, isso aqui, ele tem o poder de te fazer mal, mas ele tem o poder de te fazer bem. E aí, eu comecei a postar reflexões nas segundas-feiras. Por que reflexão para segunda? Porque todas as segundas-feiras, na verdade, eu passava a minha semana inteira torcendo para chegar na segunda-feira por causa do grupo de apoio. Aleluia! De profissionais que se doam. E aí eu vi ali que eu não estava sozinha. E que pessoas passavam por coisas piores do que eu estava vivendo. E aí eu torcia, gente, para que todas as segundas chegassem. Para eu estar ali às segundas. Por isso a reflexão para a segunda. Eu comecei a postar às segundas. Depois eu comecei segundas e sextas. Depois eu comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depois eu passei a 7 dias na semana. E vou dizer, como bateu o desânimo? Quantas vezes eu pensei em parar? Porque eu via amigos, conhecidos, familiares, sem fazer um comentário, sem falar nada. E aí parecia que eu estava falando com as paredes. Mas, em setembro, em uma conferência, Deus falou comigo. Eu te dei uma voz e eu te dei uma mensagem. E não é para você parar. Porque, na verdade, não é sobre mim, não é sobre eu, não é sobre o círculo que eu vivo. Coloca para mim na tela aqui os depoimentos, por favor. Não é sobre mim. Mídia, por favor. Pode soltar. Olá, shalom, graça e paz a todos. Eu tá me sem chamo Thiago, estar. tô aqui passando para um recado para essa página incrível. Eu que aumenta mais um tenho essa pouco. página como um referencial para mim, né? A internet já seja de coisas boas e ruins e graças a Deus eu encontrei com essa página. Ela nos ajudou no ano passado, por volta ali de agosto do ano passado, se não me engano. Eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos e a gente já vive aqui há 10 anos e é difícil porque às vezes a gente se vê um pouco sozinho, né? E em algum momento ela fez uma postagem que falava sobre perseverança. E acho que todo empresário passa por momentos altos e baixos. E nesse momento eu me apeguei a essa palavra, se não me engano era em Efésios. Ela cita Efésios e fala sobre continuar perseverando, não desistir e tudo mais. Isso mexeu muito comigo, se marcou muito, porque de alguma forma isso me ajudou a não desistir do meu propósito. E graças a Deus as coisas passaram e hoje está tudo bem. Mas, enfim, quero agradecer a Mentes e Emoções Blindadas. Que Deus abençoe vocês, continue levando a palavra de Deus aí para todo esse povo. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, eu quero compartilhar aqui meu agradecimento a esse perfil, né, da Raquel, do Richard, Emoções e Mente Blindada. Às vezes, em meio à correria do nosso dia a dia, encontrar palavras que nos acalmam, que direcionam o nosso coração, faz toda a diferença. E esse perfil tem sido exatamente isso, né? Receber ali cada reflexão parece um lembrete do cuidado de Deus com a nossa vida, sempre chega no momento certo para abençoar o nosso coração. Então eu sou muito grata a esse perfil, louvo a Deus pela vida deles, que tem sido canal, tem se colocado aí todos os dias para abençoar outras vidas através da palavra. E se você não conhece ou não acompanha esse perfil, eu super indico, que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração assim como tem abençoado o meu. Segunda-feira, bom dia!
Meu nome é Danilo Lima e eu assisto Reflexões para a Segunda. O que Reflexões para a Segunda tem feito em minha vida? Tem sido um canal de bênção na minha vida, não só na minha, mas como da minha família, nos momentos mais difíceis. Sempre tem uma palavra de conforto, de carinho, de bênção, sempre nos motivando e sempre acreditando mais ainda em Deus, que o melhor está por vir. Então, que Deus te abençoe, continue divulgando o amor de Deus, a palavra dele. Tenho certeza como ele alcançou a minha vida, a vida da minha família, também tem alcançado outras pessoas, milhares de pessoas através do seu Instagram. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que te dê uma semana abençoada. Sobre o que esse ministério representa na minha vida. Porque para mim não é só uma página, um ministério. E nos últimos 4 anos eu tenho passado por uma poda muito intensa pelo Senhor. Especialmente nos últimos 2 anos tem se estreitado ainda muito mais. E foi um tempo bem difícil. Eu já estou quase completamente do outro lado, mas tem sido um tempo bem difícil. E muitas vezes eu acordei de manhã, abri o meu celular e ali tinha uma mensagem do Senhor através da vida da Raquel, para me dar fé, para me dar esperança naquele dia. E quantas vezes a gente está tão abalado, tão fraco, aquela mensagem é realmente do coração do Pai para o nosso, que a gente só tem força de escrever amém, ou colocar uma carinha de choro, ou que a gente não tem nem forças para escrever algo a mais. Mas, Raquel, eu glorifico a Deus por esse ministério, pela sua obediência, pela sua disciplina, pela sua persistência, sabe? Eu creio que o Senhor tem soprado o teu nome em lugares que você ainda nem imagina. Seu nome tem sido falado em mesas que você ainda nem se assentou. Simplesmente pela sua obediência. Por você ter feito com tanto amor todos os dias aquilo que o Senhor te entregou, sabe? Eu louvo muito a Deus pela sua vida. E eu acho tão lindo como o Espírito Santo age no corpo de Cristo aqui na terra. Porque estamos a tantos quilômetros de distância. Mas o que você entrega, aquilo que o Senhor coloca na tua boca, você entrega com tanta verdade, com tanto encargo, que chega pra mim aqui como se você estivesse falando diretamente ao meu coração, sabe? Então, continua. Seja obediente. Continue cuidando daquilo que o Senhor te deu para cuidar. E muitos outros anos à frente, o Senhor ainda levará esse ministério para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Aleluia! A minha convicção, tá ouvindo? Não? Se a minha convicção altera meu destino, eu preciso mudar agora as minhas convicções. A maneira de pensar e de agir por tudo que está aqui, ó, na nossa mente. Eu vim entender que o reflexão, ele vai muito além. Ele atravessa continentes. Pessoas que estão no Canadá, na Itália, nos Estados Unidos, e a mensagem já chegou lá. Então não é sobre o meu círculo, é sobre quem Deus quer que ouça aquele 1 minutinho e meio, às vezes 1 minuto de reflexão, e vai fazer a total diferença na vida das pessoas. Em Provérbios 4, 23, ele fala o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Por que esse provérbio é tão importante? Porque é dele que surge tudo o que dizemos e pensamos. Pegou? Quem pegou? A nossa vida, ela é dirigida pelo que nós pensamos. E é aqui que vai definir o que eu devo ou não fazer. Vai definir como eu devo acordar e dormir. Quantas e quantas vezes a gente acorda na agitação do dia a dia, a primeira coisa que a gente pega o quê? É o celular. E aí eu tenho aprendido que a minha prioridade, ela precisa ser a
palavra da verdade. Pega isso aqui. Jesus é o único caminho e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Amém? É sobre Jesus. É sobre Ele. É sobre o preço que Ele pagou. É sobre a cura que Ele nos dá. Se você governar a sua mente, o seu futuro, ele será transformado. Já foi falado aqui que José foi traído pelos seus irmãos. E aí se tornou o quê? Rei do Egito. Jó, nossa gente, se você ver Jó, a história de Jó, meu Deus, eu no lugar dele teria morrido. Porque ele perdeu tudo e ainda ficou doente. E em momento algum ele reclamou. Ele só agradeceu. Ele só agradeceu. Gratidão. Gratidão abre portas e caminhos. Seja grato. Grato por você estar aqui hoje. Por estar recebendo de Deus. E se a gente falar de Jesus, meu Deus. Jesus, gente. Na noite em que ele foi traído, ele se afligiu. Ele falou, Pai, passa-me de mim esse cálice. E ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele mesmo assim, sendo homem, o que ele fez? Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, porque eu não aguento. Gente, e o que ele se tornou? O Rei dos Reis. E por fim, para fechar, qual é o nível da sua fé hoje? Como você chegou aqui hoje? Depois de uma semana carregada talvez nas costas, problemas atrás de problemas. Como eu falei no início, se eu fosse contar aqui o meu mês, nossa, meu Deus. A minha fé, ela não nasceu nos dias de sol. Eu fui forjada. Quer um exemplo recente? É esse workshop. Ele está acontecendo porque Deus quis que acontecesse. Lá em setembro, Deus falou do projeto dele. E se hoje estamos aqui, é para a honra e glória dele. De mais ninguém. Ah, gente, eu convido a você para trazer à memória agora onde você viu Deus na sua história. Quando você viu Deus na sua história realmente? Eu vou ler aqui para ser rápida, tá? Eu vi Deus quando eu tinha 17 anos. Eu fui emancipada, cheia de sonhos, abri uma empresa, vi a minha empresa quebrar, vi o meu pai perder uma casa, e mesmo quando o mundo inteiro se virou contra mim, eu vi Deus. Eu vi Deus quando eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus de volta para fazer uma entrevista de emprego. Eu vi Deus e Ele providenciava a passagem da volta.
Eu vi Deus há 20 anos atrás, no início do casamento, que a gente comia às vezes purê de batata com feijão. Mas o nosso coração era tão grato. Eu vi Deus quando as contas se acumulavam. Quando no início do casamento a ordem de despejo nos obrigava a sair de um lugar para ir para um local mais humilde. A gente viu Deus e mesmo assim fomos gratos. Gratidão. Eu vi quando íamos para a igreja a pé, porque faltava dinheiro da passagem. Eu vi no desprezo daqueles que se chamavam de amigos. O meu testemunho, ele atravessa perigo e dor. Eu vi Deus quando o nosso carro foi roubado e depois de 10 dias ele foi devolvido intacto. Eu vi Deus quando uma arma foi apontada na minha cabeça e ao virar a esquina tinham mais de 10 homens armados. E a gente saiu daquele carro. E aqueles bandidos, eu não sei o que eram, eles não nos viram. Eu vi Deus ali. Eu poderia aqui passar a noite inteira falando de momentos que Deus, Jesus, foi o meu socorro. Até mesmo naqueles livramentos que nem eu cheguei a perceber. Ele me conduziu por países que jamais eu pensei que pisaria. Tantos lugares, gente, que nós pisamos. Como falei no início, a gente costuma viajar 4 vezes ao ano, viagens internacionais. E Deus falou, esse ano não vai não. Não vai, tu vai fazer a minha obra. Você vai falar do seu testemunho, porque vidas serão transformadas. Porque elas vão ver o que eu fiz, que eu fui Deus através de você. Ah, gente, para eu estar aqui, só Jesus na minha vida, só Ele. E eu tenho certeza que para você estar aqui hoje foi uma luta. E você conseguiu. Glória a Deus! Glória a Deus porque você veio. Então, assim, não importa o caos que você esteja vivendo hoje. Não importa o tamanho da sua escassez ou da dor da sua espera. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Não esqueceu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Pegou? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Ele está com você. Pega isso, leva isso para você hoje. Vale da sombra da morte, não estou falando de morte humana, não. É em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas. Assim como Ele se fez presente em cada detalhe da minha trajetória, Ele está escrevendo o seu milagre agora mesmo. Ele está escrevendo a sua história agora mesmo.
Olhe para trás e reconheça os passos de Deus na sua caminhada para você chegar até aqui e confie. As promessas dele são reais e vão se cumprir. Pega isso, recebe. As promessas de Deus são reais e elas vão se cumprir. Pode ser amanhã, semana que vem, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Ela vai se cumprir. Amém? Então, Deus só fala. A única coisa que Deus quer que eu fale para você essa noite: aguenta firme, porque vale a pena. Vale a pena, vale a pena.